E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber se vocês têm essas bandejinhas de isopor em casa, porque eu trouxe duas ideias para a gente estar reutilizando elas. Então, bora acompanhar o passo a passo. Para essa ideia, a gente vai usar a bandeja aqui como se fosse uma forma. Então, eu vou usar também gesso e vou misturar o gesso com a água. Eu não sei aqui a quantidade exata para você colocar a quantidade de gesso e a quantidade de água. Então, eu vou misturar aqui aos poucos. Então, eu vou colocar esse tanto aqui de gesso e aí eu venho colocando aqui a água para que fique uma mistura assim homogênea. E é só misturar aqui um pouco. Eu estou usando aqui esse pincel mesmo para misturar. E aqui agora vou passar um óleo, que aqui eu tô usando um reparador de pontas, um óleo de cabelo, mas dá pra você fazer com óleo mesmo de cozinha. Você passa aqui na bandeja, que é para o gesso não grudar. Então você passa aqui com papel toalha e você vem e coloca o gesso. O meu ficou mais ou menos nessa textura aí, ainda vi que aqui ficou alguns carocinhos, mas não tem problema não. Aí aqui agora dou uma balançada na forma. E vou usar aqui essa tampa, é uma tampa de uma tinta spray, então ela já era nessa cor aqui dourada, então nem vou precisar pintar. Aí vou centralizar, colocar aqui essa tampa, você pode usar aí uma outra tampa que você tenha na sua casa, que dá da mesma forma. E aqui embaixo eu vou colocar dois ganchinhos, é desses parafusos que já vende assim, então coloquei aqui embaixo. E agora aqui para decorar você pode estar usando esse corante ou então uma tinta, que aqui é uma tinta guache. Eu vou preferir usar a tinta guache ao invés do corante. E aí eu vou pegar aqui com o pincel e vou puxando aqui o pincel assim mesmo com o dedo para ficar essas marcações. Dá também para você pingar aqui o corante e aí você vir puxando assim alguns traços. Mas eu resolvi fazer dessa forma que eu acho que a decoração vai ficar aqui legal. E também porque era para eu ter feito isso antes de eu colocar aqui essa tampa. Então como eu já coloquei, então eu preferi fazer assim com o pincel que eu não corro o risco de manchar a tampa toda. Então venho aqui, vou fazer essa decoração aqui com preto, que eu acho que combina com o dourado. E aqui em cima eu vou colocar esses dois lápis de cor, você pode colocar também bastão de cola quente. Aqui depois a gente vai retirar, é só para ficar esses furinhos. Então eu acho que o lápis de cor dá para eu passar uma corda aqui depois. Então eu coloquei o lápis de cor e agora é só esperar secar. Secou, é bem rápido o gesso para secar. Retiro aqui e agora venho e retiro também aqui os lápis. Você segura assim um pouquinho e vai desenroscando que ele sai. É bem fácil aqui para soltar. E aqui agora, né, nesses furinhos que ficou, eu vou colocar aqui um barbante que você pode usar aí qualquer cordinha que você tenha em casa. É só para essa parte você poder pendurar depois. Então eu venho aqui, dou um nó. O nó vai ficar aqui escondido mesmo, mas mesmo assim essa parte que tá passando aqui, aí eu venho aqui e puxo bem para não correr o risco de soltar, né, e quebrar tudo. Então recorto aqui com a tesoura e aqui agora nessa parte a gente coloca aqui um raminho verde, né, qualquer raminho que você tem aí na sua casa e fica dessa forma, para você colocar a chave. Então para quem perde chave todo dia, né? Então você ter aí na sua cozinha, deixar em um lugar só para você pendurar mesmo a chave quando chegar, para na hora de sair não tá procurando. Então é bem fácil de fazer e é super útil, né, no nosso dia a dia. Para essa segunda ideia, nós vamos precisar de 3 bandejas dessa e aqui eu fiz esse molde aqui que a gente vai precisar desenhar aqui em cima. Então aqui eu já fiz uma base, os centímetros, então a gente vai cortar aqui 13 centímetros por 10. Então eu fiz a marcação aqui e venho recortando com o estilete, que o estilete é mais fácil. As outras bandejas eu vou precisar recortar assim também. Essa parte aqui vai ser o fundo que a gente vai utilizar e essas outras aqui eu vou retirar essa parte só para facilitar na hora de estar usando aqui o molde. Aí eu venho aqui, vou fazer essas laterais, que é bem fácil aqui. Você pode desenhar aqui antes já no papel para facilitar. E aí você pode colocar até aqui com estilete para não correr o risco de sair do lugar. Mas aqui segurando dá para você fazer. Aí depois que você fizer toda essa marcação, você vem com o estilete aqui e vai recortando. O meu estilete não tá tão amolado, então ele não tá tão bom assim para cortar. Mas acredito que o seu aí tá bem melhor que o meu, então você vai conseguir cortar
com facilidade. Essas laterais aqui, elas são de 13 centímetros, mas aí você pode fazer também uma bandejinha dessa assim maior. Se a sua bandeja de isopor for maior, então dá para você cortar maior. Essa outra aqui é 10 centímetros, como eu falei com vocês, e vai ter essa parte aqui no meio vazado. A parte aqui no meio vazado eu não medi, eu cortei assim no olho mesmo, centralizei aqui a marcação e fiz esse recorte aqui vazado. Então, essas laterais aqui a gente vai colocar com 10 centímetros, que é o tamanho que a gente fez lá, aquele fundo no início. E aqui é do mesmo jeito, você vai segurando bem e vai recortando. Aqui eu já tô recortando assim com estilete, porque quando eu terminar aqui a marcação, eu já consigo retirar por completo. Então aqui a gente já tem as 4 partes, né, recortada. E agora eu vou colar. Eu venho aqui, passo a cola quente nessa lateral aqui, e venho aqui e pego essa parte que era de 13 centímetros e venho aqui e colo. Eu vou fazer desse mesmo jeito aqui nas outras laterais. A cola quente ela é bem rápida, então você só pressiona assim um pouquinho aqui que ela já segura bem. Só é que a cola quente, né, se você colocar muita, pode ser que ela derreta o isopor. Mas se você colocar assim e você pressionar aqui, ela já fica na posição certa e aí não corre o risco também de estar soltando depois. Então, esse lado aqui também você passa nessa parte aqui de cima, que eu nem falei com vocês, mas aqui você vai precisar passar a cola aqui também. E você vai centralizando aí para ficar a posição e fazer esse encaixe direitinho aqui. Mas como você mediu antes, então aqui não corre o risco de ficar torto. Aqui agora nós vamos pintar. Eu vou usar essa tinta aqui, que é uma tinta de tecido marrom, ela tá até meio durinha assim. E vou passar com essa esponja aqui de lavar prato, desse lado aqui que é mais macio. Daria pra você pintar também com pincel, só que o pincel, né, ele pode ficar aqueles risquinhos e com a esponja não fica. Então você vem aqui e você vai passando, vai ficar com o aspecto mesmo como se fosse madeira. Mas dá pra você pintar também com tinta spray. Agora você tem que colocar uma certa distância assim pra tinta pegar melhor. Eu sempre falo com vocês das ideias que eu já trouxe aqui, então aqui no canal já tem 2 ideias que eu fiz também assim, reaproveitando essas bandejas de isopor. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, também vou deixar nos cards, uns vasinhos assim para você colocar planta, mas fica bem bonito, dá para você fazer também para você decorar aí a sua cozinha, porque é bem fácil mesmo de fazer. Aqui agora eu vou terminar e esperar secar, né? Deixo aqui para secar um pouco e o resultado dele ficou dessa forma aqui. Eu coloquei com esses vasinhos de suculenta, porque esses vasinhos já era marrom, então combina. Mas se você quiser, dá para você fazer, né, desse jeito aqui, pintar aí com a tinta, né, rosé, e dá para você colocar aí, organizar os seus esmaltes, essas coisas que são pequenas. Então dá para você fazer e colocar a organização se você não quiser usar assim, nesse formato mesmo de decoração. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 2 ideias, que façam também aí na casa de vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve. Eu sempre trago aqui essas ideias para estar reutilizando esses materiais que são descartados no lixo. Deixa aí o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Ativa o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!